Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, meus amigos, hoje aí fazer a nota, trazer os números de desempenho desse jogo de ontem, né, entre Corinthians e Flamengo. Pedindo perdão, vídeo super atrasado, fora do horário. Eu ia fazer ontem à noite, mas botaram um paredão aqui perto de casa e aqui é danado para poder fazer esse final de semana, né? Tem um cara que ele começa às vezes quinta-feira e vai até domingo. Foi desligar ontem por volta de 3 horas da manhã, uma coisa absurda, as paredes começam a tremer, se bobear o livro cai da estante, olha, só Deus, né? E como a gente é pobre, a gente não tem para onde ir, a gente tem que se sujeitar a essas coisas. Chama a polícia não vem. Não tem ninguém para fazer nada por nós. E aí você não tem nem com quem reclamar. Vai reclamar com quem? Com os caras que fazem? Deixa eu quieto. Não é melhor nem falar mais nada, né? Mas muito bem, meus amigos, fala aí que interessa jogo do Flamengo. O Flamengo ontem enfrentou o Corinthians no primeiro tempo. Foi amassado, viu? O Corinthians no primeiro tempo amassou o Flamengo, perdeu um caminhão de gols. A verdade foi essa. Péssimas atuações de alguns jogadores do Flamengo. Felipe Luiz demorou um pouquinho para entender o que estava acontecendo, mas no segundo tempo conseguiu corrigir e o Flamengo fez 2 gols, apesar que o Corinthians abriu o placar, né? Fez logo 1-0 de 3 minutos e meio para 4 minutos, mas o Flamengo conseguiu reagir e fez um gol com a Arrascaeta, o segundo gol com o Luiz Araújo. E olha só que maravilha, 2 assistências de Carrascal. Jogou muito ontem, né? Muito bem o Carrascal. Gente, vou dar aqui as notas aqui. Se você discordar, você concordar, deixe sua nota, fala aí, coloque aí nos comentários. O primeiro comentário eu vou estar fixando, tá certo? Muito bem. Então ontem aí tivemos Rossi ontem, a galera aí dando nota 9 pro Rossi. Eu sigo, acompanho a relatoria da galera, o melhor em campo, defendeu o pênalti de Yuri Alberto. Rapaz, que coisa que a do Yuri Alberto, deu aquela cavadinha, Rossi foi, viu? Aquela cavadinha, se segurou, pegou sentado aí, foi lá, fez, não, aqui não, aqui não. Muito bem, e ainda fez um milagre, né, no primeiro tempo, salvou outro chute aí, né, também salvou uma chance que o Vitinho teve. Vitinho é aquele jogou no Flamengo, aquele devagar quase parando, né, foi seguro e não teve culpa no gol sofrido. Gente, aquele Vitinho, lembra do Vitinho? Que Vitinho entrava, a gente não sabia se era melhor o Vitinho no banco ou o Vitinho no campo. Acho que no banco era melhor, né? Muito bem. E aí tivemos o Emerson Royal na lateral direita, a galera dando nota 4.8, eu vou dar 5. Emerson Royal teve uma finalização para fora de 48 minutos no primeiro tempo, não conseguiu produzir muito pelo lado direito, fez uma partida regular. Eu acho que cada dia mais Varela vai se firmando como titular absoluto da lateral direita do Flamengo. Aí o que eu falo? Comprou o Emerson Royal, acho que foi quanto? Acho que foram 8 milhões, não foi? Foram 8 milhões de euros. Poxa, gente, com todo respeito ao Emerson Royal, o menino da base é melhor do que o Emerson Royal. Não tinha gasto nada e estava valorizando as crias para uma futura venda, assim como foi com o Wesley. Aí o nosso Léo Ortiz, nosso zagueiro, né? A galera dando 4.8, o Xande vai dar 5, né? Léo ontem ele foi vencido com extrema facilidade por Yuri Alberto no lance do gol do Corinthians. Teve erros que não costuma ter de passe e deu sustos. No segundo tempo subiu de rendimento, assim como o restante do time. Gente, eu não sei o que está acontecendo, né? Ontem não foi uma boa partida do Léo Ortiz, e Léo Ortiz que é um cara que é craque, né? Jogadorzaço. Continuando aí, o nosso Léo Pereira diz que é ex-carolino, né? A galera deu 3.7, Xande vai dar 3. Por que, Xande? Porque foi muito mal na partida. Muito mal. Talvez os problemas, não sei, estão dizendo aí que a mulher se separou dele, não sei, não tem nada a ver com a vida. Acho que ninguém tem nada a ver com a vida particular do jogador nenhum. Só que às vezes o problema extracampo interfere dentro de campo, né? Isso daí é normal acontecer, né? Então ele fez um pênalti ontem que acabou, né? Graças a Deus defendido por Rossi, mas ficou fora do jogo, né? Durante todo o tempo, cabeça
em outro lugar. E nisso daí, o Felipe Luiz acabou substituindo o Léo Pereira por Danilo no intervalo. Muito bem, segundo eles, porque sentiu uma forte pancada no pé. Não sei se foi no coração. Vamos lá. Aí Danilo a galera deu 6.4, a gente vai dar 7, porque Danilo entrou ontem no intervalo com aquela atuação desastrosa de Léo Pereira e ajudou a dar mais segurança na defesa. Foi muito bem ontem o Danilo. E o Vina? Aí o Vina ontem jogou também, foi péssimo. A galera deu 4, o Xande vai dar 4 para ele também. Totalmente fora de ritmo, não conseguiu acompanhar as jogadas e deixou o Yuri Alberto partir livre no lance do pênalti. Não era titular desde julho e acabou substituído no intervalo por indisposição estomacal, segundo a comissão técnica do Flamengo. Gosto muito do Vina, eu já disse que não tem que vender nenhum dos três, tem que manter, porque o Alexandre, que nós vamos falar agora, ele joga na zaga, então numa eventual necessidade, o Alexandre pode jogar na zaga. Alexandre, a galera deu 6.3, eu vou dar 6, né? Ele entrou no segundo tempo, no intervalo do jogo, né? Levou o cartão amarelo já com 5 minutos em campo, mas ajudou bastante o Flamengo ontem, melhorou bem a partida pelo lado esquerdo, mas eu acho que o Beijinho está jogando um pouquinho melhor do Alexandre. Eu acho que o titular deveria ser o Beijinho. De La Cruz, né? De La Cruz o pessoal deu 5.2, o Xande vai dar 5. Ele deixou o meio-campo do Flamengo muito desprotegido. Não fez uma boa partida, pessoal, especialmente no primeiro tempo. Acabou o Flamengo sendo muito exposto devido a isso daí. Foi substituído por Jorginho de 29 do segundo tempo. Não funcionou como era previsto. Olha, o De La Cruz foi comprado a peso de ouro, não tem correspondido às expectativas. Aí o Jorginho entrou, a galera deu nota 7.3, Xande vai dar 7. Ele entrou 29 minutos para ajudar o time a melhorar o funcionamento do meio-campo e conseguiu. Um belo jogador, Jorginho, né? Levou um cartão amarelo na reta final. O Jorginho vai ser convocado para a seleção italiana graças ao Flamengo. Escuta o que eu estou lhe falando. Saúl é outro que vai voltar para a seleção espanhola. A galera deu 6.6, Xande vai dar 7 para o Saúl. Saúl, né? Poxa, destaque nos últimos jogos. O meio-campista embora não repetiu as boas atuações na Neoquímica Arena, teve muitos erros de combate na bola, melhorou um pouco na segunda etapa, porque quando você bota um jogador melhor, que te ajuda, o companheiro vai te ajudar melhor, que é o Jorginho, então você cresce. O companheiro vem te ajudar melhor, você vai crescendo, isso daí é normal. E o Saúl hoje tem se tornado um dos melhores meio-campistas do Brasil, em pouco tempo, viu, pessoal? Belo jogador, muito bom jogador mesmo. E aí tivemos a presença do nosso querido aí Carrascal, né? O Carrascal, a galera deu 8.5, vou dar 9, né? Muito bom jogador, excelente jogo, né? E foi um dos destaques do time do Flamengo. Entrou pela direita jogando junto com a Arrascaeta, fez uma grande jogada na finalização de Samuel Lino, deu assistência para Arrascaeta e Luiz Araújo e ainda criou uma excelente chance aos 13 minutos do segundo tempo. O lance do gol, porém, nasceu de um passe errado do meia, quer dizer, o lance do gol do Corinthians, né? Acontece, mas se redimiu, 2 assistências, nome do jogo ontem junto com o Rossi, 9 para o Carrascal. E aí tivemos o nosso Arrasca, né? Nosso camisa 10, nosso craque, né? Que é o jogador mais decisivo do Flamengo na temporada. Tá aí, né, com um gol a menos do que o menino lá do Cruzeiro pela briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro, né? E ontem, mais uma vez, apareceu para ajudar. Depois de um primeiro tempo muito ruim, muito apagado, cresceu de rendimento na segunda etapa e teve algumas boas chances. Foi perigoso diante de um Corinthians mais cansado. Lembra que eu falei do Jorginho alongado de La Cruz, com o Carrascal? A mesma máxima vale, com o Saúl, a mesma máxima vale aí para o Arrascaeta, né? O Jorginho dá muito dinamismo ali no meio campo. E aí, Samuel Lino, o pessoal deu 5, vou dar 5 ontem. Foi muito mal, teve muitas dificuldades para concluir a jogada. Era a principal válvula de escape do Flamengo na partida, mas não foi bem, ficou devendo mais uma vez. Olha, eu tenho sentido que
O Felipe Luiz tem posto o Lino como válvula de escape. Joga a bola no Lino, joga a bola no Lino. Não pode, porque os adversários vão começar a sentir isso daí, viu? E vão começar a travar essa jogada. Tem que ter variação. Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo ontem também fez uma excelente partida, foi decisivo para o Flamengo, vinha de diversas atuações ruins, entrou na vaga de Samuel Lino e acabou garantindo a vitória do time. Fez muito bem na frente para achar o espaço. A galera deu nota 8.1 e Xande vai dar 8. Aí nosso Luiz Henrique, cara, o pessoal sabe que eu sou fã do BH, né? Mas não tem estado muito bem, né? O BH ontem não conseguiu produzir, né? Não deu sequência nas jogadas e a única chance mais promissora foi antes de sair do segundo tempo, quando criou grande oportunidade, mas o Arrascaeta não chegou. O pessoal ficou pedindo ontem Pedro, mas aí o Felipe Luiz entrou com Plata. O Plata entrou ontem no lugar então do Bruno Henrique, né, para melhorar o que? A dinâmica do time no ataque. E conseguiu, né? Teve boa leitura no lateral que gerou o gol da vitória do Flamengo. O pessoal tinha reclamado, não foi lateral era do Corinthians e tal, mas o Plata malandramente pegou a bola, bateu, o juiz aceitou e pronto, e foi. Gente, eu não sou fã de erro de arbitragem, eu sempre falo aqui. Eu acho que o jogo tem que ser jogado e bem jogado. Mas tem momento dentro do jogo que o juiz às vezes fica meio perdido. Vou, não vou, ele fica ali, o bandeirinha não falou. E aí tem aquela questão da malandragem do jogador, né? Da experiência. Pegou a bola, bateu, o juiz aceitou. Ruim para o juiz, sim. Ruim para o jogo, sim. Péssimo para o Corinthians, sim. Foi bom para o Flamengo? Também não acredito que seja bom, porque quando a gente ganha também sobre erro de arbitragem, não é legal, entendeu? Mas aí, foi ou não foi? Então fica a dúvida de todo mundo, né? Muito bem. Felipe Luiz, o nosso técnico, o nosso mago Felipe Luiz ontem, né? Ele ontem com uma escalação mesclada de titulares e reserva, viu o Flamengo jogar muito mal no primeiro tempo. Não costuma mexer no intervalo, mas fez 2 alterações na defesa, mantendo um meio-campo que não estava funcionando. Mexeu na segunda etapa e o time acabou melhorando, entrando com a entrada de Luiz Araújo. Mudou o jogo. Nota 6 do Felipe Luiz, né? Minha e da galera 6,5. Pessoal, vamos ser, né? Vamos ser coerentes, vamos ser sinceros. O Flamengo ontem veio um jogo desgastante lá contra o Estudiantes na quinta-feira. Quer dizer, tem a questão da viagem, né? Aí da Argentina para o Brasil, isso é desgastante, quem viaja sabe que desgasta. Enfim, foram várias situações, né, que aconteceram e que realmente o Flamengo entrou ontem muito desgastado. Quinta-feira, o jogo então tem segunda, terça, quarta, tem um dia a mais aí para descansar. O Flamengo deve ter hoje, segunda-feira, de folga, né? E quinta-feira acreditamos que o Flamengo deve vir melhor. Para se jogar é 8h30 da noite, no Maracanã. E é outro problema porque o Flamengo enfrenta o Bahia no domingo, então o tempo é reduzido, né? Então o Flamengo tem esse elenco farto, tem esse elenco maravilhoso, como diz o Pascoal, né? Incomparável. É justamente para isso, para rodar o elenco, todos jogarem. Eu tenho por hábito dizer que o Flamengo ele não tem 11 titulares, o Flamengo tem um plantel de titulares, porque esses jogadores do Flamengo, em sua maioria, pelo menos aí vamos botar de 30, pelo menos 26 jogadores desses seriam titulares das demais equipes do Brasil, inclusive do Palmeiras, né? Então, muito bem, vamos ver os números aí. O Flamengo o Corinthians deu 16 chutes, né? Que é lá para frente, e o Flamengo deu 13 chutes a gol. O Corinthians deu 5, entrou 1, o Flamengo deu 2 e entraram 2. Chama eficiência. Posse de bola, 48% para o Corinthians e 52% para o Flamengo. Precisão de passe, 81% do Corinthians. O Flamengo errou muito, 80% de passe. É cansaço, viu? Faltas, 16 do Corinthians e 21 do Flamengo. Cartões amarelos, 3 do Corinthians e 5 do Flamengo. Cartões vermelhos, nenhum. Impedimentos, nenhum. Escanteios, 5 para o Corinthians e 3 para o Flamengo. Bem, meus amigos, do lado do Flamengo, os amarelados foram Saul, Carrascal, Danilo, Jorge Luiz, que é o Jorginho,
e o Alexandre. Esses daí foram os 5 amarelados do time do Flamengo. Muito bem, meus amigos, então quinta-feira esse programa aí, 8h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. É importantíssimo que o Flamengo vença para se manter isolado na liderança e abrir aí, quem sabe, pelo menos 7, 8 pontos aí do Cruzeiro, né? E é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço, fique todos com Deus. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal porque você gostou. Fui!